Boa noite, saudações de Nova Democracia. Eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista e apresentadora aqui do Jornal Dia. Está iniciando mais um A Propósito. O bloqueio da MS 156 pelos indígenas Guarani Kaiowá e Terena, no Mato Grosso do Sul, é mais do que um protesto contra a falta de água. É um reflexo do secular conflito em desenvolvimento entre os povos originários do nosso país contra os interesses do latifúndio dos governos reacionários, que alijam esses indígenas e todos os povos do campo de quaisquer direitos democráticos, e que mesmo sob as promessas desses governos e mesmo sobre esses ataques, persistem na sua justa luta e resistência. A repressão policial que resultou em pelo menos 15 indígenas feridos e 5 prisões é um exemplo de que a questão indígena, como parte integrante da Revolução Agrária, não será resolvida com acordos e negociações. Do outro lado do mundo, assistimos à resistência libanesa conquistando o cessar-fogo dos crimes hediondos e bombardeios hediondos cometidos por Israel. Desde outubro desse ano, a resistência no Líbano, liderada pelo Hezbollah, realizou milhares de operações contra alvos israelenses, reivindicando o direito de defender o seu território e o seu povo contra os atentados nazis-sionistas. E apesar das perdas humanas e materiais, a persistência dessa resistência reflete um princípio que também guia as ações dos indígenas aqui no nosso país. A convicção de que a persistência na luta pela libertação de suas terras, com ampla solidariedade internacional, é o único caminho. A gente tratará no programa de hoje sobre a luta em desenvolvimento dos Guarani Kaiowá, que protestam há 2 dias pela água em Dourados e também em decorrência de confrontos com a tropa de choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que deixou feridos e presos. Trataremos também no programa de hoje sobre os desdobramentos do conflito entre a resistência nacional palestina e libanesa contra o Estado sionista de Israel. Então vamos tratar sobre o cessar-fogo no Líbano, que foi alcançado recentemente. O fato também do governo Biden ter planejado vender mais de 680 milhões de dólares em pacote de armas para Israel. E o fato estrondoso das Brigadas Al-Qassam, em 52 dias, terem realizado um verdadeiro massacre de tanques no norte da faixa de Gaza, destruindo mais de 110 veículos militares. A gente aproveita aqui o início do nosso programa também para agradecer a todos os nossos membros do nosso canal do YouTube, que é uma forma de você ajudar e apoiar o jornal A Nova Democracia e a sua construção e receber também benefícios exclusivos por isso. Um desses benefícios é a menção honrosa aqui nos nossos programas, e hoje esse agradecimento especial vai para o Edson Campos e para a Regina Almeida. Agora nós passaremos à principal pauta do nosso programa de hoje, que é o fato dos Guarani Kaiowá e os Terena estarem protestando ininterruptamente há 3 dias em Dourados pela água, a água que foi cortada ali das reservas indígenas da região, e os confrontos que a polícia desenvolveu contra esses indígenas, deixando pessoas feridas e presas. A MS 156, que atravessa a reserva indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul, segue bloqueada nesta quarta-feira por indígenas das aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho. O protesto iniciado na segunda-feira, 25 de novembro, exige soluções imediatas para a falta de água que afeta cerca de 5 mil indígenas Terena e Guarani Kaiowá. Entre as reivindicações estão o envio de caminhões-pipa e a perfuração de poços artesianos. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia. A situação escalou quando a tropa de choque da Polícia Militar foi enviado ao local para cumprir uma ordem judicial de desbloqueio. A ação resultou em confrontos que deixaram pelo menos 15 indígenas feridos, incluindo 2 mulheres e uma criança hospitalizadas, além de 5 prisões. Testemunhas relatam o uso de bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha, inclusive dentro da aldeia Jaguapiru, onde moradores foram surpreendidos por explosões e ataques às suas casas. E agora nós passamos diretamente lá do Mato Grosso do Sul, de Dourados. A gente vai entrar agora com os nossos correspondentes de Dourados, do Mato Grosso do Sul, que compõem o Comitê de Apoio do Jornal Nova Democracia. Boa noite, companheiros. Como é que está toda a situação por aí?
Companheiro, só um minuto, por favor, que deu um problema aqui no seu som, a gente vai resolver em instantes. É bem rapidinho. Ok, a ação resultou. Pode falar, por favor, para a gente testar o seu áudio? Ainda está sem áudio. Peço desculpas, companheiros e espectadores, a gente vai resolver o quanto antes esse problema. A gente vai sair, voltar rapidamente e vai voltar o seu áudio, bem rapidinho. E agora diretamente com o nosso correspondente local lá de Dourados, que está diretamente lá com os indígenas Guarani e Kaiowá. A gente vai convidar ele para poder contar um pouquinho para a gente sobre toda a situação que está se desenvolvendo lá no Mato Grosso nesse momento. Mato Grosso do Sul, perdão. Boa noite, companheiro. Boa noite. Estão me escutando? Sim. Saudações de Nova Democracia. Estamos aqui em Dourados, né, num dos pontos em que os indígenas travaram a rodovia, né, são 4 pontos de parada, em que após uma manifestação pela retomada do abastecimento de água que estavam ocorrendo de forma irregular e estavam paralisados, eles resolveram se levantar e travar 4 pontos de estradas dentro da cidade de Dourados. Como resposta desse levante pela pauta da água, né, o governo do estado e a prefeitura da cidade jogaram boa parte da repressão contra os indígenas, né, que terminou com 15 indígenas, pelo menos 15 indígenas feridos e 5 que estão nesse momento detidos e sem ideia ainda de quando vão ser liberados, né. Os indígenas não liberaram a passagem ainda, né? Mesmo após a repressão, eles travaram uma longa, dura e árdua batalha, mas não se retiraram de suas posições e eles afirmam abertamente que só sairão quando forem restabelecidas e normalizadas a situação da água, né? A gente está diretamente de um dos pontos de bloqueio, né? É importante dizer que foram rechaçados boa parte da repressão e eu estou aqui junto com uma das lideranças Guarani que estão no meio dessa ação e ela queria colocar alguma das palavras para o jornal A Nova Democracia. Por favor, muito obrigada, companheiro. Boa noite. Boa noite, prazer pela convite aí para poder passar, né, as informações, né, o que está acontecendo com a gente aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Eu sou uma das pessoas, dos militantes que faz parte desse movimento aqui. A gente está no ponto aqui, né? Continua sendo fechado ainda a estrada, como o colega que estava falando, nos 4 pontos, né? Que hoje de manhã a gente teve um ataque pela segurança do estado, do pessoal do choque, né? E teve bastante gente, parente nosso, Guarani Kaiowá, foi atacados, né, pela segurança pública e foram baleados. Inclusive tem uma criança e demais pessoas que foi lá totalmente sendo massacrado pelo poder, né, do governador de Mato Grosso do Sul. E nós aqui estamos reivindicando uma coisa que é direito nosso, né, com a relação de falta d'água dentro da aldeia indígena Bororó e Jaguapiru. Não deveria o governo do Mato Grosso do Sul fazer isso com a gente, porque eu tenho certeza que a segurança pública para deslocar de Campo Grande para Dourados, Mato Grosso do Sul, ganha uma diária para vir fazer o serviço, em vez de pagar diária para a segurança pública, deveria já, desse diária, em vez de pagar para a segurança, já vir fazer uma perfuração de poço para a gente. E a gente sempre, nós indígenas, Guarani Kaiowá e Tereno, sendo massacrado com esse governo do estado de Mato Grosso do Sul. Quando a gente tá reivindicando o nosso direito, eles sempre recebem a gente com abalo. É isso.
Muito obrigado. Tamo junto, tamo no movimento aí. Muito obrigada pelo relato trazido pela liderança indígena Guarani. E, companheiro, se você puder falar um pouco para a gente se tem novidades sobre as pessoas que foram feridas. A gente assistiu as imagens, a gente passou algumas aqui também no início do nosso programa. Não conseguimos passar todas, porque são imagens que são muito fortes, principalmente das mulheres sendo atacadas e sendo feridas por conta do choque. Você tem mais informações se essas pessoas estão bem? Sobre os presos, se tem alguma novidade sobre a situação desses Guarani, Kaiowá e Terena que estão resistindo? Se há alguma novidade sobre a prisão deles? Sobre aqueles que foram feridos, né? Alguns foram levados para o hospital universitário daqui da região, mas sobre o estado de saúde as informações ainda são bastante desencontradas, né? Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter algumas informações mais fidedignas com relação ao estado de saúde, também com o número total de pessoas que foram atingidas. Oficialmente foram 15, mas nos relatos informais sempre estão aparecendo um número maior de pessoas, de tal maneira que existem aqueles que foram feridos e acabaram não procurando socorro, e de tal maneira que, como são pontos diferentes dentro de uma rodovia, né, as informações se chocam e centralizar elas demora um pouco. Com relação àqueles que foram presos, né, um advogado foi atrás deles para acompanhar o caso, para saber qual vão ser os trâmites a serem colocados, né, e também não temos maiores informações. A informação que a gente tem é que, pelo menos hoje, eles não saem. E com... A ideia que a gente está pensando é ir atrás das pessoas para tentar fazer uma nova rodada de entrevistas e matéria de reportagens em vídeo para procurar as pessoas que foram atingidas, né, para dar maiores detalhes e maiores informações daquilo que aconteceu, né, porque o volume de informações, o volume da repressão foi tão grande em pontos diferentes que a gente ainda não conseguiu centralizar tudo. E, companheiro, a gente viu também nas notícias que circularam em relação a esse fato, a Luzinete Terena, que é uma das lideranças do protesto, ela descreveu que o pedido dos manifestantes, tanto dos Guarani Kaiowá quanto dos Terena, que têm lutado secularmente na região do Mato Grosso do Sul, pelas suas terras, pelo seu território que está sendo roubado dos latifundiários, ela falou que eles não querem cargo, não querem esses empregos que o governo vai dando assim para as pessoas de uma forma, numa tentativa de fazer com que as pessoas se apaziguem da luta, né, não continuem lutando. Eles querem mesmo água para viver, querem os seus territórios, querem que colocam, né, que a falta d'água compromete as atividades básicas de higiene, de alimentação, mesmo de hidratação dos povos Guarani, Kaiowá e Terena. Como você pode colocar para a gente também toda essa situação de luta, né? Porque são 3 dias de luta ininterruptas desde segunda-feira, em que esses 4 pontos, pelo menos, têm sido bloqueados daí. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, se nesse momento a repressão, o choque continuam por aí, continuam tentando intimidar esses indígenas. Como é que está a situação em relação à repressão por aí agora? Para a gente mais ou menos ter ideia do que significam essas aldeias, elas ocupam um pouco mais de 20 mil indígenas, ou seja, é um volume bastante grande de pessoas que nelas se encontram e que, portanto, a demanda delas é uma demanda colocada cada vez maior, de tal maneira que deixar parte dessa população sem água, cercada em um território bastante pequeno, né, significa uma tentativa de confinamento e restrição cada vez maior de alimentação mais básica possível. Então, a luta dos povos indígenas aqui, que é uma luta por água, que é uma luta por terra, é necessariamente uma luta que coloca eles em oposição direta a boa parte do latifúndio que aqui se encontra, né? Porque aumentar o espaço no qual eles vivem significa necessariamente retomar boa parte das terras que estão na mão dos latifundiários locais. Para a gente ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu hoje, né? Quando boa parte dos apoiadores estava descendo com parte dos mantimentos em uma das entradas, né, uma caminhonete local, ela acabou vendo que existia apoio, né?
e o cidadão que estava dirigindo a caminhonete simplesmente sacou uma pistola e saiu apontando para os indígenas e para os apoiadores, né, falando que ia atirar. Devido ao volume bastante grande de testemunhas, não fez. Isso para dizer que essas organizações paramilitares que existem no campo, elas atuam não só de noite, mas inclusive no dia, né, de forma que colocam abertamente a própria arma de fogo diretamente 10 horas da manhã. Com relação à repressão, um dos pontos que a gente tentou entrar para fazer entrevista com uma das pessoas que aparece no vídeo, que é aquela moça que tem uma bala atirada perto dela, né? A gente não conseguiu porque tem um cerco da polícia militar que está impedindo qualquer entrada dentro de um dos pontos e que, portanto, cercou ali a entrada e não deixa ter contato em uma dessas entradas. E que, portanto, de tal maneira esse conflito tomou uma proporção tão grande, né, de confronto aberto, né, e que se as mídias tomaram uma proporção tão grande que boa parte daquele aparato repressivo que vem com tamanha sanha não conseguiu fazer aquilo que queria fazer e apenas atingiu aqueles que estavam um número bastante pequeno frente àquilo que queriam fazer, né? Então, a polícia militar continua fazendo cerco em boa parte dos pontos que lá estão. Boa parte das pessoas que estão envolvidas no ponto de trancamento já são pessoas que têm um histórico de luta bastante grande, que, portanto, já respondem outros processos judiciais, inclusive já tendo sido presos, que, portanto, a prisão não foi um obstáculo para pararem aquilo que estavam fazendo, e que, portanto, a luta que aparece agora pela água e aparece pela terra é uma luta que consegue buscar unidade entre todas as populações originárias daqui da cidade. Para finalizar, companheiro, inclusive perguntar também se o companheiro, que é a liderança Guarani Kaiowá, gostaria de falar sobre isso. Como é que está o espírito de luta e de resistência dos Guarani Kaiowá e dos Terena por aí? Estamos aqui, né, sempre firme e forte na luta, na resistência, né, que a gente está reivindicando, que é o direito nosso, né? Então, a gente está permanecendo aqui, né, e a gente vai permanecer ainda, né? A gente estava numa luta, né? A comunidade Guarani está resistindo aqui, né, no movimento, e a gente continuaremos aqui no bloqueio, né, aqui no manifesto, antes de resolver nos pedidos, que é um direito nosso. Ei, obrigado. Muito obrigada, companheiros, por todas as colocações. Muito importante, inclusive, continuarmos acompanhando os desenvolvimentos da luta dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Dourados. Mais informações os companheiros podem trazer para a gente, que a gente passa aqui. Muito obrigada, companheiros. Até mais. Obrigado. Bom, pessoal, a gente acabou de entrar ao vivo aqui diretamente, né, da reserva indígena que está sendo atacada, uma das reservas que estão sendo atacadas pelas tropas de repressão do estado do Mato Grosso do Sul. São pelo menos 4 pontos, relembrando aqui, 4 pontos de bloqueios por parte desses indígenas. Lembremos também que a falta de água é um problema crônico da reserva de Dourados. Recentemente foi feito um convênio de 60 milhões de reais entre a Itaipu Binacional, o Ministério dos Povos Indígenas e o governo estadual, que foi anunciado para, entre aspas, melhorar o abastecimento de água no Cone Sul do estado, mas a reserva de Dourados não foi contemplada. Esses indígenas continuam sem acesso à água potável, à água que serve para beber, para cozinhar, para fazer a básica higiene cotidiana, e é um direito que é basilar para os povos originários do nosso país, tal como é basilar para nós aqui na cidade também. E ver como a luta e a resistência desses povos indígenas é extremamente importante, porque parte da garantia dos seus direitos mais básicos, mas principalmente voltados para a defesa dos seus territórios, que secularmente estão sendo vilipendiados, roubados, expropriados e arrasados pelo latifúndio e com a complacência dos governos, seja na instância estadual, seja na instância federal.
Inclusive, continuem ligados no Jornal Nova Democracia, porque no nosso portal a gente vai trazer mais atualizações sobre esse caso. Em breve, como nosso correspondente local já afirmou, serão coletadas entrevistas e nós montaremos mais uma série de reportagens especiais para vocês acompanharem o desenvolvimento da luta dos Guarani Kaiowá, que é tão cara para o Jornal Nova Democracia como a luta de todos os povos originários, de todos os povos do campo do nosso país e de todas as massas oprimidas do mundo. A gente passa brevemente ao nosso chat. Eu gostaria de agradecer ao Fuad Sharafeldin pelo superchat que envia aqui ao Jornal Nova Democracia com a seguinte mensagem. Saudações à Nova Democracia e ao seu público livre que pertence à humanidade e aos seus nobres princípios em defesa dos povos oprimidos. Nós é que gostaríamos de agradecer o apoio estendido ao Jornal Nova Democracia e a todos os povos em luta. Inclusive, uma das formas mais importantes de demonstração de apoio ao Jornal A Nova Democracia e a essas lutas tão importantes que nós temos noticiado aqui no nosso portal, no nosso canal do YouTube, é o compartilhamento das nossas lives, dos nossos programas ao vivo. Afinal de contas, se você consegue perceber a importância das lutas trazidas aqui, das notícias que nós passamos aqui para vocês todos os dias, então apoie também o Jornal Nova Democracia, ajude no compartilhamento e divulgação da tribuna popular e democrática. Agradecer também ao Ismael, que deseja boa noite ao AND. Estendemos uma boa noite e uma saudação calorosa de Nova Democracia. O Miguel Arcanjo de Oliveira comenta: viva os povos Guarani, Kaiowá e Terena. A Hanna Boutros Ralê comenta: viva a heróica e secular resistência Guarani. Que bacana vê-lo vê-lo com lenço parecendo os bravos palestinos. Afinal de contas, esse é o espírito, né? A luta que move os palestinos, a luta que move os Guarani Kaiowá e todos os povos originários do nosso país é uma luta muito similar. Afinal de contas, são povos que foram expulsos de suas terras e seus territórios e que resistem até hoje, seguem na luta firmes para reconquistar cada centímetro, cada palmo de terra que foi expropriado. O FOD também envia aqui, dá de presente uma assinatura do canal do Jornal Nova Democracia ao espectador Pato. Nós agradecemos essa demonstração de apoio também. E agora nós vamos passar as nossas notícias internacionais para tratar sobre assuntos que também são muito importantes. O outro peso, né, que a gente vai dar aqui no nosso programa de hoje do A Propósito, que é o fato de ter se logrado um cessar-fogo no Líbano entre Israel e as forças guerrilheiras do Hezbollah. A gente vai acompanhar mais sobre esse caso agora. O cessar-fogo entre Israel e Líbano entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira às 4 horas da manhã. O acordo deve pôr fim a mais de um ano de violência que começou quando o Hezbollah começou a lançar ataques contra Israel em 8 de outubro de 2023, dizendo que continuaria enquanto Israel conduzisse sua guerra contra o povo de Gaza. Desde outubro de 2023, Israel desalojou 1,2 milhões de pessoas no Líbano e matou 3.768, a maioria delas morta nos últimos 2 meses. As tropas israelenses devem se retirar do sul do Líbano e o Hezbollah deve recuar para o norte do rio Litani, encerrando sua presença no sul. A implementação levará 60 dias e o exército libanês será enviado ao sul para monitorar o cessar-fogo. Em sua primeira declaração desde o acordo de cessar-fogo, o Hezbollah diz que alcançou a vitória sobre Israel e que seus combatentes seguem firmes. Bom, e a Sala de Operações da Resistência Islâmica Libanesa, o Hezbollah, emitiu no dia de hoje sua declaração de número 4.638, detalhando as atividades militares realizadas desde o início das operações do Dilúvio de Al-Aqsa, em 8 de outubro do ano passado, de 2023, e reafirmando seu compromisso em defesa do povo libanês e do povo palestino, sobretudo na faixa de Gaza. O Hezbollah ressalta, diante dessa notícia do cessar-fogo que foi logrado no dia de ontem, implementado já quase na virada da madrugada da noite de ontem, que mais de 4.637 operações militares foram realizadas nos últimos 417 dias, com uma média de 11 operações diárias. Lembremos que se trata de uma média. Nós já trouxemos aqui em várias oportunidades dias bastante quentes da luta de resistência nacional do povo libanês, em que quase 40 ações foram realizadas diariamente.
sobretudo nesses últimos 2 meses, que foram os meses mais intensos de conflitos entre Israel e as tropas guerrilheiras do Hezbollah. E desde o dia 17 de setembro de 2024, desse ano, obviamente, o início das operações foram bastante robustas, com mais de 1.666 operações militares, ataques realizados pelas tropas, pelo corpo de guerrilheiros do Hezbollah, totalizando 23 ações diárias. E as ofensivas atingiram bases militares, cidades, assentamentos israelenses, além da própria capital sionista Tel Aviv. E dentro da série de ataques da operação chamada de Haibar, o Hezbollah lançou mais de 105 ataques qualitativos, incluindo o uso inédito de mísseis balísticos avançados e drones de alta precisão. Lembremos que foi durante esses últimos 2 meses que o Hezbollah colocou para utilização alguns dos seus mísseis que contém no seu arsenal, que é bastante robusto e vasto. Lembremos o míssil KD-1, Kader-2, o Fadir-3 também, e entre vários outros que compõem aí o seu arsenal de mísseis balísticos. Lembramos também que desde o dia 1º de outubro desse ano, que é quando as operações terrestres do Estado sionista de Israel passaram a acontecer no sul do Líbano, mais de 130 soldados sionistas invasores foram eliminados e mais de 1.250 ficaram feridos pelas tropas do Hezbollah, fazendo elevar para mais de 22.500 soldados sionistas feridos no total em Gaza e no Líbano e na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro do ano passado, que é um grande feito, afinal de contas, você retirar em menos de um mês, quer dizer, num período de 2 meses, mais de 1.250 soldados do campo de batalha, é um fato extremamente significativo. Além disso, mais de 59 tanques do tipo Merkava 4, que é o dito tanque imbatível de Israel, que o Hamas brilhantemente conseguiu provar para o mundo que não passa de um tigre de papel. O Hezbollah conseguiu destruir 59 tanques. Cada tanque desse custa, em média, aí, uns 4 milhões de dólares. Então, a gente pode já estimar, aí, precisar o dano, né, financeiro que Israel deve ter tido nesse momento, além de outros veículos militares, como cargueiros, como veículos de deslocamento de tropas e também esses drones de alta precisão de Israel. A declaração da Sala de Comando de Operações do Hezbollah também enfatizou que as forças sionistas não conseguiram ocupar as cidades na linha defensiva do Hezbollah e nem estabelecer zonas de amortecimento no sul do Líbano, porque esse era justamente o plano da invasão terrestre do Estado sionista de Israel. Eles afirmaram que ia invadir o sul do Líbano com a intenção de eliminar as forças do Hezbollah, as forças guerrilheiras que atuam no sul do Líbano, criar uma zona militarizada, tal como eles tinham também essa intenção de fazer na faixa de Gaza, e não tem conseguido sucesso até os dias de hoje. E os locais estratégicos como Rian, Bint Jebel e Al-Baida foram palcos de intensos combates entre as forças guerrilheiras do Hezbollah e o exército de Israel, resultando em derrotas significativas para o invasor nazi-sionista. Afinal de contas, Israel afirmou que teria ali suas chances de vitória ao invadir o solo libanês e foi escorraçado novamente pelas tropas do Hezbollah, assim como o fora em 2006. O Hezbollah também destacou a criação de mais de 300 linhas defensivas ao sul do rio Litani, demonstrando a sua preparação estratégica. E, por fim, a organização reafirmou a sua determinação em defender o povo libanês, as terras do Líbano e apoiar irrestritamente a resistência nacional palestina, declarando que a vitória está do lado dos oprimidos. E eles afirmaram: continuaremos nossa luta até a libertação completa das terras da Palestina, com Al-Quds, que é chamada e conhecida como Jerusalém, como um símbolo eterno e como a capital do povo palestino. E ao redor do mundo inteiro, principalmente o eixo da resistência, rendeu as suas homenagens e principalmente os seus votos, né, de resistência para a resistência do Hezbollah, que tem sido um firme exemplar
aliado do povo palestino desde o dia 8 de outubro do ano passado, particularmente desde o dia 8 de outubro do ano passado, porque entendendo o seu papel, o seu compromisso internacionalista, anti-imperialista e anti-sionista, entrou de pronto nessa guerra junto do povo palestino e até hoje, mesmo com o cessar-fogo, não cessará as suas operações, não cessará o seu apoio militar, o seu apoio irrestrito ao povo palestino. Então, o Hamas, o movimento de resistência palestina Hamas, elogiou o papel fundamental desempenhado pelo Hezbollah no apoio ao povo palestino em Gaza, à resistência palestina na Cisjordânia. E, numa declaração, o Hamas afirmou que os imensos sacrifícios feitos pelo Hezbollah e a sua liderança, principalmente o secretário-geral Sayed Hassan Nasrallah, que foi executado por Israel no mês de setembro, não serão esquecidos, e que o movimento afirmou que valoriza a firmeza do povo libanês, sua solidariedade contínua com o povo palestino ao enfrentar a ocupação sionista e a sua agressão brutal. No mesmo sentido, também foi o movimento Ansar Allah, que saudou a grande firmeza do Hezbollah e do querido povo libanês diante da brutal agressão israelense. Lembremos, que o povo libanês foi alvo de diversos ataques criminosos por parte de Israel, sobretudo nesses últimos 2 meses, em ataques que deixaram milhares de pessoas feridas, milhares de mortos no Líbano, não somente no sul, mas também na capital Beirute, no leste do Líbano também, inclusive no norte. E o povo libanês permanecendo firme e resistente junto com as suas forças que compõem a resistência libanesa. O Irã também saudou o povo libanês, saudou a resistência libanesa, tal como a resistência iraquiana, que afirmou que o cessar-fogo entre as forças guerrilheiras do Hezbollah e o Estado sionista de Israel não teriam sido possíveis sem a firmeza dos combatentes do Hezbollah e a incapacidade dos sionistas de atingir os seus objetivos. E eles afirmam ainda que uma pausa na ação de qualquer parte dentro do eixo da resistência não enfraquecerá a unidade dos campos. Pelo contrário, novas partes se juntarão e essas forças se fortalecerão ainda mais. Diversas outras entidades e organizações que compõem o eixo da resistência, países também que têm sustentado e apoiado, no caso de dar apoio ao povo palestino, ao povo libanês em luta, também saudaram a resistência do Hezbollah, o que não significa um cessar da resistência, pelo contrário, significa formas de conseguir, inclusive, com que a resistência se recrudesça e aumente, capacite mais as suas forças, dê um alívio também, nesse sentido, ao povo libanês que está sendo muito atacado por parte de Israel, inclusive para que a resistência possa dar novos saltos adiante na defesa do povo palestino. Então, de fato, é extremamente importante a gente ver o que significa esse cessar-fogo. Em suma, pessoal, todos os nossos espectadores que estão de casa assistindo a gente, as nossas análises, em suma, qualquer tipo de cessação de ataques por parte de Israel, qualquer tipo de recuo de Israel nesse sentido, significa uma grande derrota, porque significa que eles não conseguiram submeter o povo libanês, não conseguiram submeter a resistência libanesa, tal como não conseguiram e não conseguirão submeter a resistência nacional palestina e todo o eixo da resistência levantina. A gente passa agora aos comentários do nosso chat, agradecer efusivamente a todos que têm participado conosco aqui. O João Luiz Fonseca Rodrigues comenta: Palestina livre do rio ao mar, da terra até o céu, essa joia há de brilhar. Outros também têm colocado aqui também sobre como é importante a resistência do povo palestino. É importante mesmo essa demonstração de apoio ao povo palestino, ao povo libanês e a todas as massas em luta e em resistência no mundo inteiro. Também tratando mais ou menos nesse mesmo eixo do cessar-fogo, a gente parte agora para uma decisão do governo de Biden de vender um pacote de armas para Israel no valor de 680 milhões de dólares. E a gente vai tratar disso agora. O governo de Biden está avançando com um pacote de vendas de armas de 680 milhões de dólares para Israel, segundo uma autoridade americana familiarizada com o plano. As informações são da Reuters. O pacote, que foi revelado pela primeira vez pelo Financial Times, inclui centenas de bombas de pequeno diâmetro e milhares de kits que convertem bombas burras em armas guiadas de precisão, de acordo com a autoridade, que falou sob condição de anonimato. Em seu discurso televisionado na terça-feira sobre o cessar-fogo
com o Hezbollah, Netanyahu disse que uma das razões para o acordo era repor os estoques de armas de Israel. Bom, isso aqui só comprova o comprometimento do governo de Joe Biden, que se diz aí um democrata, né? Mas bem como de todo o imperialismo yankee, porque isso vai continuar no próximo governo de Donald Trump, que é um republicano, falso republicano também, de apoio, financiamento, sustento do Estado sionista de Israel. Como a gente já bem trata aqui a exaustão no programa A Propósito e também no Plantão Palestina, o governo dos Estados Unidos é o Estado do imperialismo yankee, é o país que mais relega, né, apoio militar, financeiro, diplomático, político, enfim. Todas as formas de apoio que o imperialismo yankee puder submeter, né, puder dar ao Estado sionista de Israel, eles farão esse esforço. Não à toa a gente vê essas reservas milionárias sendo enviadas para Israel em formatos de pacotes de armamentos esses, inclusive, que são responsáveis pelo extermínio do povo palestino, pelo extermínio do povo libanês, porque as bombas que são utilizadas por Israel são bombas de fabricação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, então a responsabilidade direta pelo genocídio do povo palestino e do povo libanês é também do imperialismo yankee, assim como a gente vê também a defesa dos falsos países democráticos, dos falsos democráticos pelo mundo, em relação à decisão do Tribunal Penal Internacional, que nessa última semana emitiu mandado de prisão para Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, e para o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. Eles foram acusados de crime lesa humanidade, de crimes de guerra, e o TPI exigiu que todos os países signatários da Corte Internacional, do TPI, também participassem, não violassem, né, esse mandato e prendessem Benjamin Netanyahu caso ele saia de Israel e visite um desses países. A gente assistiu no dia de hoje o governo da França, outros governos também se colocando de maneira a sustentar o Estado sionista de Israel, afirmando que vão recebê-lo com muito, muito carinho, porque, afinal de contas, esses falsos democratas, esses governos imperialistas, esses estados imperialistas, eles servem, afinal de contas, também para sustentar o que há de mais reacionário na humanidade hoje, que aí está muito bem exemplificado com o Estado sionista de Israel. E os Estados Unidos, ao enviar mais pacotes de armamentos, enviar mais dinheiro para financiar a guerra de genocídio contra o povo palestino, os ataques contra o povo libanês, é explicitamente conivente com tudo isso. Não à toa, o governo de Joe Biden saiu também criminalizando o mandato do TPI, o mandato, né, de prisão de Yoav Gallant e de Benjamin Netanyahu, condenando, falando que isso é algo ultrajante, quando, na verdade, é o mínimo que se poderia fazer em relação a dois dos responsáveis diretos ali, pelo menos em Israel, pelo genocídio do povo palestino. Mas, obviamente, né, e sem ilusões algumas, não serão mediante acordos internacionais, mandatos de prisão, que a resistência vai lograr os seus feitos. A resistência vai lograr com as mãos dos próprios palestinos, com as forças dos próprios povos resistentes na região, e será através do desenvolvimento da resistência nacional palestina que a justiça será feita para o povo palestino, a reconquista de todas as suas terras que foram usurpadas, que foram roubadas pelos sionistas, e isso, obviamente, a gente não pode esperar nenhum tipo de defesa por parte daqueles que estão diretamente apoiando o Estado sionista de Israel. Nesse sentido, a gente volta aqui no nosso chat. O Brownie Mate comenta: Estado de Israel é um fantoche, yankee, a guerra dos palestinos é justa, viva a Palestina. Muito importante também. A gente vê aqui o Samuel Costa comentando: Israel é igual a Estado sionista, terrorista e pratica antissemitismo contra a Palestina. Isso é muito importante também, porque, afinal de contas, esse é um dos argumentos que Israel usa, né, para poder promover as suas ações terroristas contra o povo palestino, afirmando que se trata de uma luta contra o antissemitismo, quando, na verdade, os povos árabes também são semitas, né? Os árabes são semitas e estão sendo atacados
pelos sionistas, né, e que tem mais uma ascendência europeia do que qualquer tipo de identidade ou de identificação com aquelas terras que eles estão ocupando, colonizando, né, melhor dizendo, dá o nome aos bois, colonizando ali nas terras palestinas há pelo menos 77 anos, desde a fundação do Estado sionista de Israel. Então é importante esclarecer isso aqui também. Ele, inclusive, comenta, né, nosso espectador, não importa quantas armas e quanto dinheiro eles gastem. E é importante ver essa solidariedade, esse apoio ao povo palestino. E a gente passa agora para a nossa notícia sobre as brigadas Al-Qassam terem afirmado que realizaram um verdadeiro massacre de tanques Merkava no norte da faixa de Gaza. As Brigadas Al-Qassam, organização militar do Hamas, afirmaram ter realizado abre aspas, massacre de tanques e veículos militares israelenses, fecha aspas, no norte da faixa de Gaza, após atingirem 110 veículos durante 52 dias de intensos combates. A resistência palestina tem enfrentado o exército israelense em uma batalha feroz desde 5 de outubro, quando o Estado de Israel passou a implementar o Plano Geral contra o norte de Gaza. Em comunicados divulgados pela Al-Qassam, os ataques resultaram na destruição de 54 Merkavas, 27 veículos de transporte pessoal, 26 tratores militares modelo D9 e 3 Jeeps Hummers. Os alvos foram atingidos por diferentes métodos, incluindo 40 ataques com projéteis IAC-105, 39 com dispositivos explosivos improvisados e 13 com projéteis Tandem. O norte da faixa de Gaza tem sido duramente atacado pelo Estado sionista de Israel, principalmente desde o dia 5 de outubro, que é quando uma nova rodada de ataques se iniciou naquela região. E por quê? Porque o Estado sionista de Israel implementou o seu dito plano geral, ou plano dos generais, porque foi criado por uma cúpula de generais sionistas, para tentar criar uma zona militarizada israelense em território palestino, mais uma, né, de tantas que a gente já tem por aí, mas principalmente ali no norte da faixa de Gaza, de maneira a isolar o norte do sul completamente, criar completamente um vazio de civilização no norte da faixa de Gaza. Então, o objetivo desse plano geral de Israel, nesse momento sendo aplicado no norte, sobretudo no campo de Jabalia e também no campo de Beit Lahia, se exterminar o máximo de civis possíveis. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são os próprios sionistas que afirmaram ao divulgar e ao noticiar esse plano lá nos idos de 5 de outubro. E o objetivo é justamente esse, criar um isolamento do norte da faixa de Gaza, interromper completamente as operações da resistência nacional palestina naquela região, sobretudo do Hamas, e criar uma zona de controle israelense para colonizar aquelas terras, criar o que eles estão tentando fazer, o que eles têm feito na Cisjordânia, que é invadir essas terras palestinas, esse território palestino que já é demarcado, né, e colonizando para poder tentar submeter a resistência nacional palestina. Algo que eles não têm conseguido, porque, afinal de contas, o número de soldados que saíram feridos do norte da faixa de Gaza já se ultrapassa os marcos de 1.000. Mais de 100 soldados sionistas também já foram mortos ali naquela região desde o dia 5 de outubro. E agora as Brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, que opera na faixa de Gaza, mas opera também na Cisjordânia, inclusive com forças aliadas ali no sul do Líbano, apoiando a resistência libanesa. As Brigadas Al-Qassam, de maneira muito engenhosa e de maneira muito profícua, têm conseguido dar respostas e elevar a sua capacidade de resistência, e isso fica muito expresso na destruição de tanques do tipo Merkava 4, que, como nós sabemos, são tanques extremamente caros de fabricação israelense. Inclusive, colocar aqui, os israelenses não têm conseguido repor o seu estoque de armamentos, de veículos militares, de equipamentos militares. Primeiro porque a resistência nacional palestina e libanesa tem conseguido impor derrotas muito significativas no terreno militar. E segundo, porque com as ações dos Houthi, do movimento Ansar Allah iemenita, principalmente ali ao porto de Eilat, que fica no sul de Israel, também as ações da resistência islâmica do Iraque, o Kataeb, Hezbollah, do próprio Hezbollah e de outras organizações que compõem o eixo da resistência na região do Levante, os danos financeiros para Israel também foram bastante significativos. Então, Israel não tem conseguido escoar o que produz, que é basicamente tecnologia militar,
e não conseguido importar também. Então, por isso também há um desespero de Israel nesse sentido, de não conseguir repor o seu estoque militar. Não à toa, diante aí do cessar-fogo que se logrou nessa última terça-feira, na noite dessa última terça-feira aqui no Brasil, né, lá já era de dia, não à toa o Benjamin Netanyahu ele fala sobre como esse pode ser um momento bom para se voltar a ter algumas armas no estoque de Israel, porque Israel não está conseguindo repor, afinal de contas tem perdido muito mais do que repõe, do que consegue ou é capaz de suprir. Então, vê que a resistência nacional palestina, sobretudo no norte da faixa de Gaza, que foi de onde aqueles mais de 5.000 foguetes se endereçaram a Tel Aviv e toda a terra da Palestina ocupada no dia 7 de outubro do ano passado, foi dali que saiu esses foguetes. A resistência nacional palestina tem o norte como um dos seus bastiões da resistência. Isso ficou expresso na Batalha de Al-Shejaia no ano passado, no qual uma brigada inteira, um corpo, né, de oficiais da Brigada Golani foram eliminados em ações de emboscada de bastante envergadura. Isso se repetiu no campo de Jabalia, no campo de Beit Lahia, e hoje o norte da faixa de Gaza, que tem operantes ainda 3 hospitais. Esses 3 hospitais estão sendo bombardeados, estão sendo cercados por parte do exército sionista de Israel. E há informações também, para completar aqui nossas informações, de que uma mulher palestina grávida foi executada por israelenses no dia de hoje, lá em Beit Lahia. Então é importante ver o porquê que as ações da resistência nacional palestina são de tamanha importância, são de grande relevância para determinar, inclusive, a capacidade da vitória do povo palestino diante desse momento, que mesmo sob os ataques mais brutais, sob o cerco inimigo, sob o fogo dos israelenses, tem conseguido se sobressair e tem conseguido dar uma resposta à altura. Antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de voltar aqui ao nosso chat. O Brownie Mate comenta abaixo o sionismo. Muito importante colocar isso daqui. Ele, inclusive, comenta sobre o judaísmo, né? O judaísmo não é nacionalismo, a demagogia do Estado ilegal de Israel não corresponde à verdadeira fé judaica. E isso que os israelenses, né, os sionistas principalmente, têm buscado fazer nesse intuito, né, de colocar como se fosse uma guerra religiosa, uma disputa religiosa, ou algo de ataque contra a fé judaica, quando, na verdade, não se trata de nada disso. Afinal de contas, os judeus palestinos, os cristãos palestinos, os muçulmanos palestinos, os ateus palestinos sempre conviveram muito bem antes, né, das suas terras serem ocupadas e serem colonizadas pelos sionistas, né? Então é importante ver como esses povos, como essas pessoas de religiões diferentes, né, que compunham o mesmo povo, viviam em harmonia e viviam bem em comunidade. Não à toa, hoje a gente vê os judeus ultra-ortodoxos em Israel, sobretudo em Jerusalém, promovendo protestos também bastante combativos e significativos contra o Estado sionista de Israel, se recusando ativamente a servir ao Estado sionista de Israel e colocando, inclusive, que eles querem uma Palestina livre, que eles querem as terras da Palestina livre do Estado sionista de Israel. Então, vê que, de fato, não se trata de uma disputa religiosa, e sim é mera política. Antes da gente encerrar aqui, pessoal, a gente gostaria de trazer mais notícias da situação dos povos Guarani e Kaiowá. Uma criança foi atingida hoje mais cedo pelas balas da tropa de choque da Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul. Essa criança que foi atingida veio a óbito. A gente vai continuar acompanhando. Entrem no portal anovademocracia.com.br, que lá a gente vai divulgar mais informações e em breve a gente vai disponibilizar também uma série de reportagens aqui no nosso canal do YouTube para entender melhor o que está acontecendo na região de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, onde fica a reserva de Dourados, onde se abrigam aí boa parte dos povos, dos familiares, né, dos povos Guarani, Kaiowá e Terena também. Então, em breve, a gente deve voltar amanhã também com a cobertura sobre esse fato dos Guarani e Kaiowá. Vamos continuar também acompanhando os desenvolvimentos da luta do povo palestino e do povo libanês. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso A Propósito /Plantão Palestina de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até breve.